Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal, você que está chegando pela primeira vez. Vamos comentar um pouco sobre esse clássico importantíssimo aí do Santos contra o Palmeiras no domingo. Mais um jogo fora de casa e sem muitas expectativas de melhora, eu já explico por quê, né? Primeiramente, são duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro para Goiás na Vila Belmiro, derrota surpreendente, ninguém esperava, e depois contra o Ceará fora de casa. Então, é importantíssimo o Santos vencer esse jogo contra o Palmeiras fora para recuperar a pontuação. Nem o empate acho que é considerado um bom resultado. Se a gente for ver as circunstâncias, está jogando contra o líder do campeonato fora de casa no Allianz Parque, que ele tem muita força, pode até ser um bom resultado. Mas para recuperar a pontuação já perdida, principalmente contra o Goiás na Vila, só vitória interessa ao Santos, né? Mas eu disse que eu tenho pouca expectativa porque o Santos perdeu seu treinador Lisca, não é por esse motivo que eu tenho pouca expectativa, mas é porque o Orlando Ribeiro, que é o treinador do Sub-20 que vai comandar o Santos nesse jogo, nesse clássico contra o Palmeiras, provavelmente vai escalar a mesma equipe que jogou contra o Ceará e foi muito mal. Quer dizer, sai um treinador, entra outro, a gente acha que pode fazer mudanças que auxiliam o Santos dentro de campo e nada deve mudar em relação ao último jogo, que a equipe praticamente não criou e só foi correr atrás do resultado ali contra o Ceará, quando já estava 2-0. Conseguiu descontar o placar, fazer o 2-1, mas não teve forças para empatar o jogo, e é muito pouco para a grandeza do Santos, né? Antes de comentar a escalação, provável escalação do Santos, em relação à tabela do Campeonato Brasileiro, o Santos está na 10ª posição, perdeu 2 posições referente às últimas rodadas, né, que estava na 8ª, e aí perde para o Goiás ultrapassa o Santos na tabela e o América Mineiro também ultrapassa, então tanto o Goiás quanto a América estão com 36 pontos e o Santos estacionado nos 34, com várias equipes se aproximando. Então o Santos corre risco aí de nas próximas rodadas, caso perder para o Palmeiras, inclusive ser ultrapassado por outras equipes também na sequência. Por isso é tão importante que a equipe pontue ou vença o Palmeiras aí no Allianz, né? E eu digo a briga pela 8ª posição porque eu acho que o Santos não alcança mais, não pela pontuação, mas não alcança mais o Atlético Mineiro pelo desempenho em campo. Acho muito difícil que a equipe some os pontos que deve somar aí para conseguir ultrapassar o Atlético, que já tem 40 pontos, né? Nesse momento o Santos está 6 pontos atrás do Atlético Mineiro e não está jogando futebol para a gente ter confiança que vai ultrapassar todas essas equipes. Acho que a 8ª posição já vai garantir uma vaga ali na pré-Libertadores, então o Santos tem que tentar buscar até a última rodada essa 8ª posição, porque eu acho que abrirão justamente 2 vagas, e é uma coisa que o Santos ainda consegue alcançar, se parar de perder, né, se jogar um pouco melhor. E vamos falar sobre essa escalação, né, porque o Orlando Ribeiro vai comandar essa equipe, é um treinador do Sub-20 que conhece mais a molecada do Santos, já trabalhou com outros jogadores também promissores, né? Tá trabalhando com jogadores promissores. A gente achava que poderia mudar alguma coisa em relação à última escalação, mas deve ser a mesma, né? O que deixa a gente com pouca expectativa nesse jogo, principalmente pelo futebol que jogou contra o Ceará e pelo futebol que já não tinha jogado contra o Goiás na derrota na Vila Belmiro, né? Ângelo voltou, então Ângelo passou 2 jogos ali no Sub-20, é novidade aí para o Santos para essa partida. A gente até inclusive achou que poderia ser titular, mas deve ser o Lucas Braga ainda na titularidade. O Sanches também deve voltar, mas ficou muitas semanas fora, ficou cerca de 4 semanas, deve ter uma vaga no banco de reservas aí, mas fica entre os relacionados. Então, retornos mesmo, Sanches e Ângelo, né? E desfalque certo é o Rodrigo Fernandes, que ainda não se recuperou de lesão ali muscular, deve ficar de fora mais essa semana aí, pode ser que volte no próximo jogo, pode ser que não volte, então a gente fica na expectativa do Fernandes jogar, que o desempenho do Santos cai muito sem a presença dele. Como eu digo aqui sempre, o Fernandes é o único jogador marcador, o único jogador de marcação que tem essa característica no elenco do Santos, e quando ele não joga é sempre um Deus nos acuda. Vamos falar a escalação para esse jogo. João Paulo no gol, Madison continua na lateral direita, Michael e Eduardo Bauerman na zaga, Felipe Jonathan na esquerda. No meio campo, Camacho, Zanocelo e Carvajal. E na frente, Soteldo no lado esquerdo, Lucas Braga no lado direito e Marcos Leonardo. Antes eu apontava algumas deficiências nesse time do Santos, só que hoje em dia eu já aponto várias e várias pelo desempenho dos últimos jogos, né? Começando pelo Madison.
Maddison não tem condições de titular, na minha opinião, do Santos, né? Para mim, deveria ter uma oportunidade. O Natan tá sempre entrando na fogueira em jogos que o Santos já está perdendo o jogo e tendo que reverter o placar, então não é a melhor oportunidade para um jogador entrar sempre perdendo. Acho que o Natan deveria receber pelo menos uma chance, porque nos poucos minutos que entrou com o Ceará já mostrou personalidade, tentou driblar, tentou ir para cima, tentou dar passes para frente, coisa que o Maddison não faz. Além do Maddison ter muita deficiência na marcação e na recomposição também. É um jogador lento que volta trotando, toma gols nas costas, então não tem por que o Maddison continuar lateral do Santos. Devemos continuar com o Maddison até o final do ano. Tomara que a diretoria santista repense a renovação com ele e ele procure uma nova equipe no final da temporada. Maicon e Bauerman considero uma boa dupla de zaga. Não é pelo erro do Bauerman que eu vou considerar um mau jogador. Acho que falhou grosseiramente aí contra o Ceará, recuando uma bola ali perigosa, aí saindo o gol do Ceará, mas acho que é um bom zagueiro. E com o Maicon, o Bauerman melhora muito também. Tomara que seja o ponto forte aí da zaga do Santos, principalmente na bola aérea, que o Palmeiras é muito forte nisso, e tenha concentração para não perder esse jogo que deixaria o Santos com uma situação muito complicada ali no Campeonato Brasileiro. E inclusive com equipes da zona de rebaixamento cada vez mais se aproximando, né? Então tem que tomar cuidado, tomara que a zaga jogue bem, né? Um jogo só fora de casa que a zaga joga bem, já ajuda muito esse time do Santos. Na lateral esquerda, Felipe Jonathan evoluiu muito, tá melhor na marcação do que em outras oportunidades que era titular do Santos. Não ultrapassa tanto, não apoia tanto, principalmente o Soteldo agora, né, que é um jogador bem ofensivo, que pouco volta, então o Felipe fica mais resguardado ali na defesa, mas não tá falhando muito defensivamente. Sinto falta dele passar mais do meio campo e para a linha de fundo para cruzar, mas acho que isso pode acontecer aos poucos e nesse jogo seria importante ele auxiliar o Soteldo no apoio também, porque a zaga do Palmeiras tem é um time bem compacto e um time que marca muito bem, então precisa de jogadores de trás chegarem como surpresa. No meio-campo, já disse minha opinião sobre o Camacho, né? Um jogador pouca intensidade para marcar, um jogador que não tem muita velocidade e dá só passe de lado, né? O Camacho não auxilia na construção do jogo e é um jogador pouco intenso ali na marcação, então acho que o Santos vai ter problemas na marcação e na criatividade no meio-campo novamente nesse jogo até o retorno do Fernandes, né? Zanocelo para mim não deveria estar como titular, infelizmente não temos nenhum segundo volante no elenco do Santos com opções para jogar nesse momento. O Sandri voltou muito mal, inclusive foi tirado de vários jogos ali que não foi relacionado, não se sabe a questão física dele também, e o Sanches, que pode jogar nessa função também, está retornando agora. A única coisa que eu acho que o Santos poderia fazer é recuar o Carvajal e colocar um jogador mais de ofensivo ali, mais ofensivo como meio armador da equipe, mas no momento é o Zanocelo e torcer para ele fazer uma partida boa, tá com a confiança lá embaixo, jogando muito mal quase todos os jogos. No meio-campo, Carvajal, que ainda não mostrou para que veio, né? Essa é a verdade, ainda precisa evoluir, precisa ter mais intensidade também e mostrar para que veio. Eu acho que era uma oportunidade do Bruno Oliveira receber mais uma chance também, mas isso não vai acontecer. E na frente, acho que é o ponto mais desequilibrante do time do Santos com dois jogadores, né? Soteldo e Marcos Leonardo. Soteldo pela esquerda em vários jogos, tendo que partir para cima sozinho, tentar jogada sozinho, que também não é o recomendável. O Soteldo deveria soltar mais a bola, só que soltar a bola para quem? Quem auxilia? Quem encosta nele para receber esse passe, para fazer uma tabela? Então, em vários jogos, o Soteldo está tendo que partir para cima sozinho. E tentar contar com essa criatividade dele aí, com esse poder de 1 contra 1 para quebrar as linhas ali. E a zaga do Palmeiras, que geralmente é bem postada. E o Marcos Leonardo, que é um matador, né, um centroavante de área ali, que voltou a marcar depois de vários jogos. Vamos torcer para que ele consiga aí marcar e, quem sabe, ajudar na vitória do Santos. Nesse jogo, na direita, Lucas Braga, acho que a maioria da torcida concorda comigo, estando o Ângelo titular, estando o Ângelo disponível, o Lucas Braga não pode jogar, né? É um jogador que se dedica, corre, marca, recompõe, mas a gente não pode escolher um jogador que recompõe melhor do que ataca. Um atacante tem que atacar primeiro, é a primeira função do jogador, a primeira responsabilidade dele é atacar bem, é criar oportunidades, é driblar, é dar assistências, que é o que o Ângelo estava fazendo em poucos minutos com o Lisca, que o Lucas Braga não consegue fazer em jogo nenhum. Então são muitas coisas que eu considero como falhas no Santos, poderiam melhorar, tem outras opções para colocar no lugar, mas
o treinador Orlando Ribeiro deve mandar a mesma equipe que foi muito mal no último jogo e tá muito mal já há algum tempo, né? Então vamos torcer aí para que o Santos consiga realizar uma boa partida e sair com uma boa pontuação, ou um empate aí, ou quem sabe a vitória, que será surpreendente pelo desempenho do Santos nos últimos jogos. O Palmeiras não está jogando muito bem do que já jogou em alguns momentos da temporada, mas mesmo assim dentro de casa são fortes, e tem a questão do gramado sintético também, que eles estão mais adaptados, e o Santos não. Acho que o Santos falta tática, falta concentração, mas falta um pouco mais de vontade também para conseguir as vitórias e conseguir a pontuação necessária. Vamos torcer para que afaste essa má fase aí, vença o jogo e consiga, com essa pontuação, talvez aí ultrapassar América Mineiro e Goiás, que são os times que estão encostados ali no Santos na tabela de classificação. É isso, deixe aí nos comentários sua escalação, que você colocaria no lugar de quem aí, e quem você acha que deveria ser o treinador do Santos, né? Coisa que o Santos ainda não conseguiu decidir, deve decidir somente na semana que vem. O Santos está agindo com cautela aí para negociar com um novo técnico. É isso, obrigado por me ver até aqui, valeu e até o próximo vídeo.